De volta no nosso segundo bloco, hoje, 1º de dezembro de 2022. Estava interagindo agora reservadamente com um grupinho muito pequeno, quando eu falo grupinho pequeno, 4, 5 pessoas, sobre a importância desse grupo, não do grupo que doravante estarei orientador, mas do grupo em geral. E alguns pontos foram colocados, eu pontuei por escrito, e como nós vamos ter 750 horas aí pela frente, vai contando o tempo, lá vão ser 750 horas para, dentro dessa formação da especialização em pós-graduação Oncologia na Faculdade Batista de Minas Gerais, esse nosso grupo de estudo, como falei no primeiro bloco, convido-lhe a ver a fala no primeiro bloco para compreender o contexto. Esse é o bloco 2 da introdução. Tá? Quero firmar horários para que a gente possa estabelecer um nexo de cognição. São 19 horas e 50 minutos. Alguns pontos foram colocados e nós vamos discutindo. Por quê? Porque nós vamos trabalhar, enquanto estudante, o conteúdo. Eu, na qualidade de estudante, convidando os demais colegas também na qualidade de estudante. E o grupo, na qualidade de pesquisadores, que são 2 tempos. Um tempo, estudar o conteúdo da pós-graduação em Oncologia da Faculdade Batista de Minas Gerais. Segundo momento, desenvolver paralelamente atividades complementares de educação continuada, aí sim que a legislação permite, porque vamos aí para os colegas, data venha sempre, permita que eu tome a liberdade não de ser prolixo. Embora eu esteja no Facebook, terceiros que não se vinculam ao grupo estejam a me ver ou a me ouvir, porque também há um podcast, portanto, há áudio sem imagem, só som. O Instituto Inespec, ele pode certificar atividades complementares de educação continuada. O Instituto Inespec não tem autorização legal para conceder título de graduação ou pós-graduação. Isso é uma conversa muito curta e grossa, sem meio termo, sem prolixia nesse sentido, porque o objetivo aqui não é engabelar ninguém, nosso objetivo aqui é eu, César, estudante da pós-graduação em Oncologia, convidar colegas também da nossa turma da Faculdade Batista de Minas Gerais a estudar Oncologia, a se preparar para o título de especialista em Oncologia concedida por uma instituição credenciada pelo Ministério da Educação, em tempo que o grupo de estudo vai desenvolver, cada um na sua área específica, com as suas monografias específicas, com suas teses específicas, com suas dissertações conexas, temas voltados ao estudo. Terapia oncológica, uso racional de medicamentos. E já no segundo momento, já lá na frente, quando entrarmos nas disciplinas da pós-graduação, do curso de pós-graduação, título de especialista em oncologia, quando adentrarmos nesse conjunto de estudos, da qualidade de estudante, futuros especialistas em oncologia, pesquisadores. Porque muitos colegas aqui fizeram alguns questionamentos e nós não vamos fazer esse questionamento agora, vai ser ao longo de outras lives, porque nós também teremos as programação dos cursos direcionados. Por exemplo, introdução à oncologia, que não é necessariamente uma disciplina nossa na pós-graduação da Faculdade Batista de Minas Gerais, tornar-se-á aqui para nós uma atividade complementar com uma carga horária que prepare nós, estudantes da pós-graduação em oncologia, para compreendermos conceitos oncológicos. O aspecto de patologia, o aspecto no campo dos medicamentos, o aspecto farmacocinético, farmacodinâmico, a cronofarmacobiologia, a questão dos horários da tomada desses medicamentos e a influência geodésica, e, portanto, por incrível que pareça, um tipo de medicamento que é recomendável porque tomar à noite, né? Mas tudo isso são pequenos detalhes que não
se limita, a meu ver, posso estar 100% errado, reconheço, mas não posso deixar de externar aqui no momento presente, no nosso grupo, onde estão os colegas, que já somos matriculados, inclusive eu pedi a alguns colegas que, se desejar, nós vamos tentar criar também um grupo, nós vamos fazer tudo isso. Aí tudo isso vai acontecer? Bom, se vai acontecer eu não sei, porque não depende só da minha imaginária vontade, requer uma logística. E a logística também está consubstanciada na vontade de querer fazer, de querer ter, de querer ser. Condicionamos a verbos diversos, a ações diversas. Bom, deixa eu ir com calma aqui, porque eu tenho um hábito, meus alunos dizem isso, que eu tenho o hábito de viajar e eles se perdem. Pô, você vai para Marte, mas nosso destino era a Lua. Pois é, então vamos ficar aqui na Terra, no grupo. Nesse segundo bloco da introdução, a minha linha de pesquisa é a biologia do câncer. Tá? Biologia do câncer, não sei como é que a câmera pega aqui, pronto. A biologia do câncer. A ideia, tá, é discutir a partir das referências de Robert Van Berg, né, que é membro de uma fundação de pesquisa biomédica, ok? Ele nos traz uma grande referência bibliográfica, bem como ele é o marco referencial, tá? E aí nós convidamos o grupo para, além, essa é a proposta, o colega que está aí, que está participando do WhatsApp privado, pode interagir, não tem problema. Nós vamos observar as instruções da Faculdade Batista de Minas Gerais no que diz respeito ao curso de pós-graduação. Como aluno, nós somos obrigados rigorosamente a acompanhar uma linha acadêmica e não podemos nos afastar, porque estamos objetivando o diploma, o título de especialista em oncologia na pós-graduação, na especialização. E a universidade, a faculdade, a instituição de ensino credenciada, devidamente autorizada pelo Ministério da Educação para funcionar e conceder o diploma, ela tem um programa e nós estamos atrelados ao programa. Razões pelas quais eu os convidei para participarmos desse grupo de estudo de cientistas, de pesquisadores, porque nós não somos graduandos, nós já somos pesquisadores. Tenho 40 anos de atividade acadêmica, 12 delas dedicada à pesquisa do uso racional de medicamentos. Que eu quero aqui rapidamente fazer um agradecimento a uma figura extraordinária, que esse cidadão, ele foi de uma extrema importância, porque foi ele que me levou para a farmacologia. Ele é um professor no curso de farmácia, nível técnico, me convidou para ir substituí-lo, porque ele estava sobrecarregado de atividades, e eu fui ministrar as disciplinas básicas preliminares do curso técnico de farmacologia ou de auxiliar de farmácia, na linguagem aqui no Brasil. O pessoal em Portugal tem um regulamento diferente. Aqui o auxiliar de farmácia ele não tem o nível intermediário superior, ele é aluno de segundo grau. Que é um pouco diferente, a gente não vai entrar nesse detalhe agora, que não é relevante e vai perder a finalidade aqui. Então, professor César Rabelo, que é biologista, há 15 anos que é professor de laboratório, um jovem, um homem de uma grande visão dinâmica, um homem que eu o considero um homem culto, e ele tem, para você ter uma ideia de como é que eu respeito tanto esse cidadão, que se você disser, César, tem uma vaga para atuar no laboratório, eu digo, manda ele, porque ele tem qualidade no momento presente. Eu tenho uma formação de especialista que ele não é especialista em análises clínicas. Ele é biologista e está concluindo, ou já concluiu, não sei, já faz tempo que a gente não conversa sobre isso, mas eu acho que ele ainda não é farmacêutico, mas me parece que ele já está bem avançado no bacharelado em farmácia. Então, um cidadão que, além de biologista, também será farmacêutico profissional e é um estudioso da bioquímica, é um analista clínico. E também foi motivado por ele também que eu me inspirei. Rapaz, eu vou embarcar nessa.
Até que nós também vamos conversar isso quando chegarmos lá numa disciplina que fala sobre os aspectos legais da atuação do biólogo em laboratório de medicina. Foi o grande ponto nevrálgico dos colegas que já são biólogos, que é uma diferença entre o biologista e o biólogo. O biologista é o formado em biologia que ainda não tem um registro no Conselho Regional de Biologia. O biólogo é o biologista que já tem os diplomas e também tem um registro profissional, então ele é biologista. Eu ainda não sou, ele é biologista e biólogo. Eu ainda não sou biólogo. Eu já estou com o meu processo de licença estatal para ser biólogo, já encaminhado para o Conselho de Biologia, o Conselho Federal de Biologia, e não existe nenhum óbice, obviamente. Eu acredito que em janeiro de 2023 eu serei biólogo. E aí eu vou poder assinar laudos, enfim, existe um regramento jurídico que também não vamos discutir agora, porque tem que ser um ponto focal, específico. Eu estou na geral, no segundo bloco aqui, de introdução ao grupo de estudos, justamente para fomentar o discurso preparatório para auferir uma visão cognitiva mais ampla da capacidade de interagir no contexto do objetivo a que se destina esse grupo, que é o grupo que prepara os colegas internamente dentro do grupo para compreender o que nós queremos como pesquisadores. Por exemplo, eu vou unir a minha pesquisa como farmacologista clínico à pesquisa específica da biologia do câncer. Ora, para o meu título de especialista em farmacologia clínica, eu desenvolvi o trabalho, que hoje é uma pesquisa que está em curso, e nós estamos tentando ir renovando as nossas condições de se manter pesquisador, porque ser pesquisador requer que você seja remunerado. Eu sou remunerado através de vias transversas, e nós estamos trabalhando na busca de fontes de financiamento, que também vamos discutir lá em disciplinas específicas, seja na atividade complementar, seja oportunamente, se dentro da especialização da pós-graduação em oncologia for permitido, nós vamos trabalhar essa questão do desenvolvimento da pesquisa e da tecnologia para ajudar, contribuir na melhoria de vida das pessoas portadoras das síndromes oncogênicas, que eu mais tarde, em outro momento, aí já dentro da pós-graduação, quando eu estiver na disciplina específica, eu vou promover cursos paralelos de atividades complementares, como especialista em farmacologia, como biologista, como neurocientista, tá? Para que a gente possa unir a produção do conhecimento, porque a minha vida é 24 horas dedicada à pesquisa, eu sou pago para ser pesquisador, mas nós temos que produzir. E aí nós vamos discutir a tecnologia, a produção de remédios. E por que remédio? Porque eu não posso, de forma bem pomposa, falar em medicamentos. Porque eu tenho uma visão, e vou provocar isso na discussão mais à frente, em outras lives com os colegas, que é a diferença entre remédio e medicamentos. Hoje, as grandes instituições, as grandes indústrias farmacêuticas, elas desenvolvem pesquisas. É caro, medicamento se torna caro porque a pesquisa é cara. Você tem que pagar cientistas para desenvolver. E no final, as grandes empresas jogam nas bolsas, ganham muito dinheiro às custas dos cientistas. Então nós temos uma diferença entre dinheiro público para bancar pesquisa privada e dinheiro privado para desenvolver empreendimento na indústria farmacêutica. Nós temos aqui assunto também que nós vamos discutir de forma bem polêmica, por exemplo, o excelentíssimo senhor Luiz Inácio Lula da Silva, eleito para um terceiro mandato na presidência da República. Ele foi um dos precursores, né, da luta pela quebra das patentes que fortaleceu o genérico, que é da época do presidente Cardoso, que também nós vamos discutir no momento oportuno, seja em atividades complementares, em disciplinas extras. Eu tenho livros abordando essa questão do medicamento genérico, da evolução do medicamento genérico, uma proporcionalidade matemática da redução de custo, por que o genérico é mais barato, porque tem muita gente que diz que o genérico é mais barato porque é porcaria.
não presta, porque se fosse bom era caro. Não é por aí. O genérico ele tem um preço relativamente participativo, que permite que a sociedade possa comprar, com um custo muito baixo, às vezes quase 90% abaixo do preço de medicamento de ponta da iniciativa privada, das indústrias privadas, portanto, medicamentos que têm nomes, né, fora o princípio ativo, né, porque tem pesquisas, tem lucros, tem investimento. Saúde é investimento. Para o cientista, é o aspecto humanitário de contribuir para resguardar o maior patrimônio da humanidade, a vida, que é um bem indisponível. Você não pode se dispor da sua vida. O cientista não pode trabalhar para destruir a vida. Ele tem que trabalhar para assegurar um ciclo biológico, que pode, para alguns, chegar até 100 anos de vida, e para outros 50 anos, 60 anos, 70 anos e assim sucessivamente, que tem aspectos molecular. Inclusive aspectos que se discute também lá na física médica, lá no Centro Universitário da FAVENE, qual tenho o privilégio de participar do curso de física, e a minha linha lá no grupo de estudos é a questão da física médica. No mesmo sentido de compreensão dessa questão de viver 70 anos, 80 anos, 90 anos, 100 anos, com ou sem síndromes, com ou sem doença estabelecida por consequência da evolução do câncer. Alguém que descobre um câncer de mama aos 40 anos, consegue chegar a 60 anos de vida, ou já com 70 anos descobre, morre aos 75. Isso tem um entendimento científico. E nós, futuros oncologistas especializados, que também... Um colega disse assim: César, às vezes você começa a conversar, a gente se perde, que você vai numa linha, muda para outra, a gente fica perdido. Não tem que ficar perdido, é uma conexão. Por exemplo, isso aqui é uma introdução, né? Não é especificamente uma aula. Até porque eu não vou ministrar aulas de oncologia, porque eu não sou oncologista, eu sou estudante da Faculdade Batista de Minas Gerais na especialização em oncologia. Eu, você e os outros colegas que estão aí no outro lado. Tá certo? Então, veja bem, por exemplo, quando você diz assim, tem um colega aqui que diz: César, mas eu vou me especializar em oncologia. Qual vai ser a minha finalidade de ser oncologista se a oncologia, segundo o Conselho Federal de Medicina, é privativo do médico? Quem disse isso? O Conselho Federal de Medicina não pode dizer isso. Quem deve dizer o que deve fazer ou deixar de fazer são as leis republicanas, elaboradas e publicadas pelo Congresso Nacional. Leia-se Senado da República, leia-se Câmara dos Deputados Federais. Princípio constitucional. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, a não ser aquilo que é restrito, limitado, proibido, permitido pelas leis brasileiras. Aquilo que não é proibido é consuetudinariamente, naturalmente permitido. Mas nós não estamos falando do direito natural. Estamos falando das regras sociais que, por exemplo, impõem ao Estado brasileiro a regular a profissão de médico. E quem regula a profissão de médico é o Estado brasileiro. A autarquia Conselho Federal de Medicina deve, isso aqui não é papo furado, você que está aí do outro lado é jurista, sabe disso, que quem regula a atividade profissional é o Estado brasileiro através do Congresso Nacional. Que inclusive os estados, as unidades federadas da República, não podem regular a profissão. Teve um estado aqui, só para você ter uma ideia, que regulou a profissão de despachante, o Supremo derrubou. Por quê? Porque regulamentar o exercício profissional na República Brasileira é ato privativo da União. O Estado pode concorrer legislativamente para regular o ingresso desses profissionais, as funções desses profissionais no âmbito do direito administrativo, na esfera das garantias dos direitos estatutários dos servidores públicos, seja do ente subfederado, e aí a minha expressão subfederado advém de quê? Nós temos a União, que é o Brasil, nós temos as unidades federadas, que são os estados, e o que eu chamo de subunidade,
que são os municípios. No Ceará, nós temos 184 municípios que fazem parte do estado do Ceará, e o Ceará é um dos 27 estados que compõem a União. Então o Ceará não pode colocar uma lei dizendo: está permitido no concurso público que os hospitais recebam os biologistas para clinicar em oncologia. Não pode, é ilegal, tá? O biólogo não pode clinicar. Mas o Estado pode regular dizendo: em todo o estado do Ceará, em todo o estado de Minas Gerais, em todo o estado de São Paulo e assim sucessivamente nas 27 unidades da República Brasileira, o Estado pode regular dizendo: os biólogos, que ele tem que ser biologista, mas biólogo, aí é onde entra para nós, biologistas, e para o conceito geral de quem participa do grupo da oncologia, entender essas questões. Eu sou enfermeiro, posso ser oncologista? Pode. E o que é que eu vou fazer como oncologista? Eu posso montar um consultório e atender como oncologista? Não! Se você não for médico e não tiver o título, porque aí sim o Conselho de Medicina regula que a qualificação, que aí é a fiscalização do exercício da atividade, e aí eu entendo que o Conselho de Medicina pode sim regular procedimentos. Por exemplo, o cidadão estuda clínica médica, aí vai fazer cirurgia sem nunca ter estudado cirurgia. O Estado tem que proteger o interesse maior, que é o direito indisponível à vida. Ora, eu, César, tenho uma noção teórica do que é cirurgia, mas eu não posso entrar numa sala de cirurgia e operar que eu vou matar o paciente. Eu não fiz treinamento cirúrgico, eu não sou cirurgião. Eu não posso chegar, sentar no contato, o que você tem? Toma esse remédio. Não posso fazer isso. Eu não tenho licença para exercer medicina. Então eu posso ser preso pelo exercício ilegal da medicina. Onde eu quero chegar foi justamente isso que o colega falou. Eu sendo especialista em oncologia, se eu me apresentar em oncologia, eu posso ser preso, César? Não. Você vai ser especialista em oncologia para ser pesquisador. Por exemplo, eu, César, vou ser oncologista. Para chegar e dizer: tudo bem, chegou aqui o oncologista, você está doente, está com câncer, eu vou lhe atender? Não, isso é um ato privativo do médico, está na lei que regula os atos privativos do médico, que é de 2012, que inclusive, naquele momento, quando o projeto foi apresentado, ele trazia para o médico a superioridade, a supremacia, era dono de tudo. Mas o Conselho de Psicologia, o Conselho da Enfermagem, da Odontologia, da Nutrição, se mobilizaram através das unidades orgânicas da União Brasileira, em particular um dos poderes, o Legislativo, e o Legislativo formatou uma lei que dá ao médico o direito de ato médico na invasão, mas outras atividades que no passado permitia-se somente aos médicos foram abertos. E aí vieram os questionamentos, a atuação do pessoal da farmácia e da biomedicina, deixando de fora o biologista. Evoluiu-se através das lideranças da biologia, que estão hoje nos conselhos, no Conselho Federal, nos conselhos regionais de biologia. Eles desenvolveram uma atividade de representação corporativista e implementaram no ordenamento legal, inclusive sacramentado em ações em trânsito em julgado nas cortes federais, leia-se Justiça Federal, primeira instância, os tribunais regionais federais respectivos de onde ocorreram nos estados as demandas e a resultância STJ. Tanto é que a partir de dezembro de 2021 saíram as regulamentações de todas as atividades na área da medicina que o biólogo pode atuar. César, então se eu sou biologista, eu não posso atuar na área da medicina como biologista? Não, como biologista você é um pesquisador, como biologista você é um intelectual. Agora, para o exercício da profissão, você tem que ser biólogo. E aí tem que averbar a sua especialização. Por exemplo, se é biólogo, sim, se especializou em análises clínicas, você vai poder assinar laudos. E tem outras e outras questões, hematologia, oncologia, anatomia, histologia, citologia, embriologia e assim sucessivamente. Mas requer, aí é onde eu falei lá no primeiro bloco, da nossa introdução aqui, o nosso grupo. A função do nosso grupo é promover uma dialética intelectual no âmbito da nossa academia. Leia-se, no âmbito da pós-graduação em oncologia aqui na Faculdade Batista de Minas Gerais. Porque é aqui que, para o César,
nasce a ideia de iniciar a pesquisa em torno da biologia do câncer. E aí eu vou dimensionar terapêuticas do câncer. Dentro do contexto, tá, dessas terapêuticas, uso racional de medicamentos. Consequências. O paciente que toma medicamento vive mais ou morre mais rápido? São coisas que tem que discutir na academia. E atenção, o senhor que está aí do outro lado, que está a me ouvir, a me ver, muito obrigado, mas esclareço para fins de bom senso e de princípio ético. Não deixe se levar pelas falas que vocês vão ouvir, ver e em podcast vão escutar. Porque aqui nós somos pesquisadores preambulando ideias, fazendo prólogos, introduzindo e sumariando conhecimentos. Se você tem um caso concreto de uma síndrome oncológica com metástase ou sem metástase, pare para ouvir o seu médico. O seu médico sabe o que está fazendo. Tanto é que ele tem título de oncologista reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina, portanto ele é o médico, o cientista que vai lhe orientar e ele sabe o que está fazendo. Não é ético. Por exemplo, como pesquisador, eu tenho uma visão dinâmica de como se comportar diante de um uso irracional de medicamentos. Eu vou mostrar num outro momento, quando oportuno. Eu fazia a pós-graduação em farmacologia, ainda era estudante, isso por volta de 2014, 2015, mais ou menos. Estava na fase de uma disciplina do uso de medicamento na clínica oncológica. E o professor apresentou, ele trouxe um laudo solicitado por um médico. O médico chegou e disse: eu sou oncologista, estou numa dúvida danada sobre esses medicamentos que eu estou passando. Você pode dar um parecer? Ele é farmacêutico, ele é farmacologista, ele é mestre e doutor, é meu professor. Então ele chegou na sala, contou a história para todo mundo, de gente, pessoal, vamos fazer um trabalho. César, você gosta de escrever, né? Você quer pegar um caso? Eu disse: professor, quantos casos o senhor tem? Ele tinha 50 casos. Nós éramos 35 estudantes. A maioria dos colegas: professor, vamos fazer em grupo e tal. E César disse: não, professor, vou fazer em grupo, claro, porque eu tenho que trabalhar em grupo. Você não faz ciência fora de um grupo. Se eu chegar aqui e disser eu, tudo na primeira pessoa, ferrou-se. Vocês sempre vão ouvir que eu falo do César na terceira pessoa, porque ciência não se faz sozinho. Então eu participei de um grupo, mas fiquei tão apaixonado pela ideia que eu peguei 4 casos complexos. Um câncer de colo retal, um câncer na mama, um câncer no cérebro, um câncer no pulmão. E o professor pediu um resumo. Eu escrevi um livro de 500 páginas. Retirei o resumo pedido pelo grupo para a minha nota acadêmica e publiquei o trabalho que vou compartilhar com vocês. Qual foi a ideia? Estudo de um caso. O médico chegou e disse: olha, tem esse paciente, assim, fez as descrições, deu o HDA do paciente, o histórico da doença atual, fez as descrições do seu procedimento como cientista médico, como licenciado por exercício da medicina. Isso, minha dúvida é aqui. As interações, a possibilidade de potencializar esse medicamento e danificar os efeitos adversos, os efeitos colaterais. Daí, então, foi nesse trabalho que surgiu a ideia do César, que vos fala, de apresentar na minha monografia, para o título de especialista, o uso racional de medicamentos na clínica médica especializada, o que me levou mais à frente a ser convidado por um X professor para participar de um doutorado direto na área da farmacologia médica. E aí já era para mim ter concluído, mas de repente eu fui me envolver lá na química, estou terminando química, fui me envolver na física, que estou no 7º semestre, e terminei biologia, e aí me apaixonei pela física médica e pela química voltada para a produção de remédios e medicamentos, que sempre vem primeiro o remédio para depois vir o medicamento. Nós vamos ter a oportunidade, seja nas disciplinas específicas da oncologia, seja nas disciplinas das nossas atividades complementares. Então, quero aqui também agradecer a presidente do INESPEC, a senhora que fundou o INESPEC, a professora Aya Rabelo, que é neurocientista, que trabalha com a educação especial, que trabalha com a mente humana, que trabalha com o comportamento. Ela, ao fundar esse instituto em 2007,
e mais tarde eu me tornei seu vice-presidente, depois diretor da Educação Especial. Foi daí que nasceu a ideia de eu me tornar especialista, e me tornei especialista em psicopedagogia clínica institucional, depois psicanalista, depois neurocientista. Por quê? Não se iluda aí, colega. Vou responder o que o Carlos Henrique, que não é o Carlos Henrique Maia de Nova Russas, no Ceará, é o Carlos Henrique Pereira, lá de Uberaba, que diz: César, tu tem várias especializações. Qual é o sentido? Muito simples, é o trabalho. O trabalho, é o meu ganha-pão. Ora, eu fui atuar na educação especial, na deficiência intelectual, eu precisava ter um título. Precisava ser especialista. Eu me especializei e comecei a trabalhar no grupo. Depois eu me apaixonei pela psicanálise e me tornei psicanalista. Depois eu me apaixonei pelo cérebro humano, me tornei neurocientista. Me apaixonei pela biologia do câncer e encontro aqui agora, na Faculdade Batista, a oportunidade de se tornar pesquisador. Porque eu não vou exercer clínica oncológica. A lei não permite. Se eu, lá na frente, usar o título de especialista para prescrever medicamento, eu vou ser preso. Vou ser igualado a um criminoso comum, por exercício ilegal da profissão de medicina. Não tem licença para isso. Ah, não tem, então você vai poder se apresentar como oncologista? Vou. O diploma é válido. Mas um oncologista pesquisador. Vou juntamente aqui com um grupo, fiquei apaixonado pela ideia de um colega que eu conversei com ele, pedi para falar do projeto. Ele disse: não, Cezinha, tem calma, tudo no seu tempo. Ele está desenvolvendo uma pesquisa. Eu fiquei gamado na pesquisa. Ele tem uma ideia de desenvolver um remédio, que ainda não é um medicamento, é um remédio, e esse remédio vai contribuir para reduzir, ou talvez, aspas, ele espera que possa contribuir com um bloqueio da metástase do câncer de fígado. Olha que coisa maravilhosa. O cidadão tem um câncer no fígado, com risco de metástase para os rins, para os olhos nem tanto, porque eu vi aqui um colega perguntar, e ele até comentou, disse que uma pessoa o procurou e disse: olha, eu tinha um câncer no ânus, e aí eu fui agora o médico que eu estou com um câncer no olho. Eu tenho idade para isso? Pois é, nós vamos discutir lá no momento oportuno, nos fundamentos da oncologia, que inclusive vai ser alvo de uma aula que não vai ser hoje. Eu vou ver aqui como é que eu vou me organizar para discutir os tipos de câncer. Inclusive eu tenho um livro que eu vou recomendar na minha sala de aula para que os colegas possam me ajudar a entender os conceitos e a disseminar os conceitos. Então, resumindo, vou poder ser oncologista? Sim, oncologista pesquisador. Não vou poder prescrever medicamento, porque o ato da prescrição de medicamentos no âmbito da saúde pública, hoje alguns profissionais da área da enfermagem estão podendo atuar fazendo procedimentos que são, aspas, no passado seriam considerados atos privativos da prática médica. Hoje já não mais. Mas já na clínica privada, o enfermeiro não pode fazer. O dentista pode. O farmacêutico não pode fazer. No âmbito da saúde pública, já pode. Mas tudo isso também será contextualizado no momento oportuno, e foi aí que surgiu a ideia de se tornar escritor, porque como professor eu não posso abordar em sala de aula todos os temas da farmacologia clínica. Aqui também como estudante de oncologia, dentro da Faculdade Batista de Minas Gerais, eu não vou poder, vamos assim dizer, desenvolver ideias que contrariam a programação da disciplina. Eu vou tentar, como pesquisador, eu vou tentar, como estudante da pós-graduação em oncologia, adentrar aspectos institucionais da disciplina com a aquiescência, com a concordância do professor, porque eu dependo das notas. E eu não quero tirar nota baixa, eu vou trabalhar para tirar notas boas, vou estudar com essa finalidade. Bem, nosso tempo é de 40 minutos. Cada nossa manifestação de 40 minutos. Mas, César, lá no primeiro bloco você falou que tinha sido recomendada não passar de 15. Pois é,
Houve isso realmente, mas eu pedi aos colegas, gente, vamos até 40 minutos, que é o tradicional na sala de aula, que aí eu tento ser bem objetivo. Eu fui objetivo até aqui? Acredito que sim, porque a nossa ideia aqui é introdutória, é elementar, é se estabelecer em uma conexão de provocar o colega que participa do grupo de estudos da oncologia, que vai se vincular ao Instituto Inespec, porque, repito, como falei no primeiro bloco, nós não temos vínculos institucionais com a Faculdade Batista de Minas Gerais. Na Faculdade Batista de Minas Gerais, César Augusto Venâncio da Silva é aluno de pós-graduação. Tá certo? Temos que trabalhar com essa clareza, porque eu estou a me expor para milhões de pessoas, no Brasil e fora dele. Está gravado aqui agora é ao vivo, mas daqui a pouco fica gravado. E aí alguém que está lá no outro lado, vamos lá, vamos fazer rapidamente para resumir. Um diretor da faculdade diz, não tem nada a ver com esse grupo não, que palhaçada é essa aí? Aí eu vou me prejudicar moralmente, vou me prejudicar legalmente, e não é essa a minha intenção. Então por que fica fazendo referência à Faculdade Batista de Minas Gerais? Porque nessa instituição, se o destino permitir e a nossa competência se estabelecer plenamente, que daqui a 18 ou 19 meses eu me torno especialista em oncologia. Interessante, a Maria Helena Fonseca, Santo Amaro de São Paulo, ela disse, César, eu sou médica, ela está dizendo aqui, eu sou médica, não sou especialista em oncologia, mas me chamou muito a atenção, será que se eu fizer esse curso, Conselho de Medicina, a verba na minha carteira profissional? Sim, porque a instituição ela é reconhecida. Estou fazendo a apologia da faculdade, eu, César? Não. Eu estou nessa instituição porque ela é credenciada pelo MEC. E o diploma dela vai valer para o biologista César, que torna-se-á biólogo e vai poder promover o desenvolvimento da pesquisa como biólogo, como biologista. E a senhora, nobre colega médica, quando eu digo nobre colega, pela formação, pela academia, pela saúde, a senhora em particular, ao terminar o curso, poderá solicitar o Conselho de Medicina. Ele não pode criar restrições, tá certo? Tem também as regras do Conselho, que o Conselho ele reconhece os títulos emitidos pelas sociedades médicas, pela capacidade, pelo conhecimento, pelo know-how, pela tecnologia da academia médica, que inclusive é corroborado pela Academia Brasileira de Medicina, pela Associação Médica Brasileira, etc, etc. Então, é possível sim, ok? Meus amigos, bom, vou tentar aqui ver o seguinte. Então, resumindo, todo o trabalho do César, que não quer dizer que vai ser seu trabalho, nem é o objetivo do grupo direcional, vai ser com base, ponto de referência, a biologia do câncer. E nessa biologia do câncer, estou já me preparando para, se a faculdade não tiver uma disciplina específica e não houver condições de desenvolvermos esse estudo bem amplo no âmbito da Faculdade Batista de Minas Gerais, na nossa turma de pós-graduação em oncologia, para o título de especialista em oncologia, tá? Eu pretendo convidar os colegas para discutir, dentro da biologia do câncer, ainda tenho mais 2 minutos, vou tentar falar, biologia e genética das células e organismo, a natureza do câncer, oncogenes celulares, fatores de crescimento, receptores e câncer, o circuito da sinalização citoplasmática, é um programa, muitos dos traços do câncer, genes supressores de tumor, o PRB e o controle do relógio do ciclo celular, que eu acredito que aí o meu colega se estabelece para desenvolver a ideia de romper a metástase e tentar ajudar a pessoa que, segundo ele, no encaminhamento, está com câncer no fígado e vai morrer, porque já está na metástase. Que Deus permite, e aí eu não quero fazer aqui apologia com demagogia, mas é uma força de expressão, que o amigo talvez até, e a ciência descubra, e aí possa salvar uma vida. Se não salvar dele, que ele vá para o plano espiritual, mas no plano material a ciência se torna efetiva. Então eu acredito que pode-se discutir o PRB e o controle desse relógio do ciclo celular. A P53, a apoptose,
enquanto guardião e executor, vida eterna, imortalização celular e tumorogênese. E também tumorogênese de múltiplas etapas, manutenção da integridade genômica e o desenvolvimento de câncer. O diálogo que substitui o monólogo, que são as interações eretotípicas e a biologia da angiogênese, doutor Fernando, que conversamos sobre isso hoje. E a questão do expandindo-se a invasão, que é a metástase, o controle populacional, imunologia tumoral, imunoterapia, tratamento racional do câncer. Ok? É isso aí. Vamos em frente. Esse é o segundo bloco da nossa introdução. Daqui a pouco eu volto. Um abraço.